Do sonho ao pesadelo, do príncipe ao sapo. Descritas como companheiras sensuais e dedicadas à família, mulheres brasileiras são atraídas pelas promessas de uma indústria internacional de casamentos, direcionada principalmente a homens do hemisfério norte. E os alemães, supostamente fiéis e sinceros, estão entre os maiores clientes. O Brasil é um dos maiores mercados desse negócio, que busca fazer mulheres da América Latina, da Ásia e do leste europeu, por exemplo, cruzarem mares e fronteiras para se casar. Mas como de fato funciona essa fábrica de casamentos? Há quanto tempo ela já existe? Como a relação é construída? E o que pode acontecer quando tudo dá errado? É o que vamos debater a partir de agora aqui no DW Revista. E está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker, diretamente de Bonn, na Alemanha, e nesta edição eu converso com minha colega de DW, a repórter Heloísa Traiano. A Heloísa produziu e escreveu uma reportagem sobre a indústria de casamentos para mulheres do sul global com homens principalmente do hemisfério norte, como europeus e americanos. Então, tudo isso cria uma situação de muita vulnerabilidade para a mulher. Por exemplo, na Alemanha, o divórcio só pode acontecer depois de 1 ano em que o casal mora separado. Muitas mulheres não sabem disso. A reportagem completa pode ser acessada no site da DW Brasil. Um verdadeiro cardápio de brasileiras à disposição de homens de diferentes países, principalmente da Europa e dos Estados Unidos. Ouçam só o que diz em inglês uma das agências consultadas pela DW, agência essa que atua desde 1993. Abre aspas, as mulheres brasileiras amam cuidar de um homem que lhe dê atenção e mostra que a ama. Devido ao forte senso de família e ao seu calor natural, as mulheres brasileiras são muito leais, orientadas para a família, femininas e afetuosas. Quer ela trabalhe ou não, ela contribuirá cuidando da casa e dos filhos. Fecha aspas. Heloísa, depois de tudo isso que eu acabei de falar aqui, eu queria ir direto ao ponto e te perguntar como é que funciona esse esquema. Então, Guilherme, hoje existe um ecossistema gigante na internet que trabalha nesse mercado. Eu encontrei na minha busca dezenas de agências de casamento e sites de relacionamento que vendem a imagem das mulheres do sul global como mulheres submissas, tradicionais, que seriam diferentes de uma espécie de imagem que o senso comum tem da mulher europeia e norte-americana. Esses sites e empresas, eles têm vários estilos, eles usam várias linguagens que podem ser mais ou menos explícitas. Às vezes eles vão falar em verdadeiras noivas por encomenda, né? Ou seja, eles tratam as mulheres como um produto que o cliente homem, principalmente um homem do norte global, da Europa e dos Estados Unidos, pode escolher de acordo com as suas preferências e mandar entregar no seu país. Mas existe todo um outro universo, que foi isso que eu fui descobrindo na minha pesquisa, que fala em termos muito mais sutis sobre a oportunidade de encontrar uma mulher, incluindo uma mulher brasileira, né, que vá atender a esses critérios. E essa indústria, por mais que ela não fale explicitamente em noivas por encomenda, ela segue as mesmas rotas, ela serve a mesma lógica e, no fim das contas, ela é procurada por homens que estão buscando exatamente a mesma coisa que um homem do mercado das noivas por encomenda busca. Heloísa, e há quanto tempo esse tipo de negócio está no mercado e quanto se paga por esse tipo de serviço? Por mais que esse mercado hoje seja muito profícuo na internet, ele remonta, na verdade, aos Estados Unidos dos anos 70. Isso porque esse era um momento de efervescência do movimento feminista. E muitos homens começaram a se sentir incomodados com os novos papéis que as mulheres estavam reivindicando na sociedade. E com isso surgiu esse mercado que prometia a esses homens importar mulheres que não tinham sido atingidas, né, por essas ideias feministas. Principalmente mulheres da Ásia. Com o tempo, esse mercado foi se espalhando e foi chegando a outros lugares do mundo, inclusive a Alemanha e ao Brasil. Ali no fim dos anos 80, começo dos anos 90, começaram a surgir as primeiras empresas com sede em um desses países, ou às vezes nos dois, e que prometiam para os homens alemães essas mulheres brasileiras. No geral, esses sites, tanto os antigos, né,
ou os que falam em noiva por encomenda, ou os sites mais modernos, eles têm um modus operandi comum. Eles têm cardápios verdadeiros de mulheres, em que elas são expostas ali pelas suas características, que podem ser a altura, peso, uma descrição pessoal, até o signo do zodíaco. E o homem vai poder escolher quais mulheres ele gostaria de conhecer melhor. Não existem cardápios para os homens, né? Os homens não estão ali listados, né? Como se fossem produtos. E a mulher só cabe aceitar ou não o convite que um homem pode vir a fazer a ela. Então essa relação ela já começa ali num lugar desigual, né? E esse serviço pode custar até milhares de reais que são custeados pelo homem cliente, porque ele vai dar conta dos preços das passagens, dos trâmites burocráticos. Então é como se a mulher já começasse devendo nessa relação, né? De novo, mesmo que não se fale por noiva por encomenda, essa lógica toda continua. E é por isso que a gente não pode dissociar esses dois mercados. O preço pode variar muito. Nas agências mais tradicionais, para as quais eu pude encontrar informações disponíveis, eu cheguei a encontrar o preço que seria equivalente a R$ 8.400 pelo pacote completo, que seria um pacote que inclui todo o apoio da empresa, uma viagem desse futuro marido ao Brasil para conhecer as potenciais noivas e depois levar o casal de volta ao Brasil. Porém, os outros sites, eles funcionam com uma dinâmica mais de isca, né? Então, assim, você pode entrar no site pagando ou não, para ter um serviço melhor pagando, e a cada passo que você quer dar, você paga. Então, convidar uma mulher para uma conversa, mandar flores virtuais para ela, né? Então, isso vai mantendo as pessoas ali, na cadeia ali dos pagamentos, né? E a mulher, frequentemente, não paga nada por isso, né? De novo. Então, assim, pode variar muito, mas, tradicionalmente, a gente sabe que o valor pode chegar a um lugar exorbitante mesmo, assim. E os alemães estão entre os maiores clientes dessa indústria, é isso? É isso mesmo. Existem vários estudos que indicam que a Alemanha se tornou um país de destino relevante nesse mercado global. É uma coisa também que a gente morando aqui na Alemanha, eventualmente vai descobrir empiricamente, né? Pode vir a conhecer casais que foram formados dessa forma. Durante a minha pesquisa, eu fui percebendo que esse é sim um fenômeno conhecido de muitas pessoas da comunidade brasileira, ou então que é um fenômeno conhecido de outras nacionalidades às quais essas mulheres particularmente pertencem, que incluem Tailândia, Filipinas, Rússia e Ucrânia. Um estudo que foi encomendado pela União Europeia e publicado em 2016 mostrou que, dentre países europeus, a Alemanha e o Reino Unido são responsáveis por 70% dos acessos a uma amostra de 58 sites dessa indústria que estavam sendo pesquisados, com 35% para cada lado. Então a gente vê por aí também, né, que isso é realmente algo que se comprova. Bom, Heloísa, pelo que eu li na tua reportagem, a questão toda foca principalmente na possibilidade de uma vida nova para ambos os lados. Para as mulheres brasileiras, por exemplo, estaria em jogo uma vida mais segura, digamos assim. E para os homens europeus, em alguns casos, seria a chance de encontrar uma companheira com ares serviçais. Explica melhor essa história pra gente. São muitos os motivos que levam as mulheres a procurar esse serviço. Invariavelmente, os estudos apontam que a sensação de insegurança financeira, social, nesses países do sul global, que afetam principalmente as mulheres, estão por trás dessa busca, né? Então, eu conversei com mulheres que acabaram entrando nessa indústria, sabendo ou não, e elas me relataram que elas tinham essa sensação de que, na Europa, elas encontrariam uma vida mais estável socialmente, longe da violência, que teriam oportunidades melhores, que poderiam dar uma vida melhor para os seus filhos. Mas isso não é tudo, até porque nem todas as mulheres que vêm para a Alemanha ou para a Europa por meio desse tipo de casamento estão numa situação extremamente insegura ou, né, estão numa situação de pobreza. Muitas delas vêm atraídas por uma imagem que esse mercado cria e reproduz de que o homem europeu, ele é um príncipe encantado, de que ele é diferente do homem brasileiro, né? Então, muitas mulheres que estão decepcionadas com casos de infidelidade que tiveram, às vezes até com relações abusivas, elas encontram um lugar em que se promete um homem diferente. Um homem que tem valores familiares, que respeita as mulheres, que vai dividir as tarefas da casa, que é organizado, inovador. Claro que essa imagem, ela é muito romantizada, né? E vira uma isca perigosa. Então, é importante ter isso em
mente, assim, né? De que não é só a mulher brasileira que é vendida com um estereótipo específico, o homem também, mas é um estereótipo que valoriza ele e o coloca numa posição de poder. Heloísa, os europeus então são apresentados nessas plataformas como sinônimo de fidelidade, planejamento e segurança, o que supostamente seria o contrário dos homens brasileiros. Mas dá para dizer neste caso, ou em alguns casos, que a propaganda nem sempre condiz com a realidade do produto? E eu aproveito para te perguntar também se tem casamento que dá certo por meio desse tipo de negócio. Respondendo à sua primeira pergunta, é absolutamente verdade que existe um abismo, muitas vezes, entre a expectativa e a realidade dessas mulheres. Embora esses homens estejam sendo apresentados ali por esses sites como diferentes dos brasileiros, né, homens que valorizariam a mulher e, né, tudo isso, a realidade é que esse universo está atraindo homens com uma ideia oposta, né, que estão com expectativas opostas, que estão querendo essas mulheres submissas. Mas isso nem sempre está claro para a mulher que vai buscar esse tipo de agência, né, ou de site de relacionamento. Então o problema começa aí. Mas também existe o problema de que quando a mulher chega aqui, ela se vê numa situação de muita vulnerabilidade, porque frequentemente existe uma disparidade de poder dentro da relação e na relação de cada uma dessas partes do casal com a sociedade ao seu redor. São muitas as mulheres que, ao chegarem aqui, se deparam com a dificuldade de se comunicar numa língua que elas não falam, que não têm oportunidades de emprego, que não entendem as normas locais. Isso pode muito facilmente evoluir para uma situação de abuso, né? Muitas mulheres acabam presas em bolhas, né? Que são criadas propositalmente ou não pelos seus maridos, em que elas vivem para aquele marido, elas não interagem com o resto da sociedade e com isso toda a vida delas gira em torno daquele homem, né? E com isso elas ficam de difícil acesso a redes de apoio, em que elas estão longe das suas famílias. Algumas mulheres com quem eu conversei me relataram que essa relação de dependência fazia com que elas não tivessem cartões de crédito, não soubessem andar na rua, não conhecessem ninguém. Então, tudo isso cria uma situação de muita vulnerabilidade para a mulher. Por exemplo, na Alemanha, o divórcio só pode acontecer depois de 1 ano em que o casal mora separado. Muitas mulheres não sabem disso. Outra coisa que afeta mulheres em qualquer país que não seja o seu país de origem é que, se elas têm filhos, elas não podem levar o filho de volta para o Brasil, por exemplo, caso essa relação termine, né? O outro progenitor tem o direito de reivindicar a guarda desse filho e essa criança só pode deixar o país com a sua autorização. Então, muitas pessoas pensam, eu vou ter meu filho lá, se não der certo, eu pego ele e volto pro Brasil. Isso não é possível. Então, muita gente fica presa aqui, né? Mesmo querendo voltar. E sobre a segunda pergunta, sim, há casamentos que a gente pode dizer que dão certo, né? Ou seja, em que as duas partes estão satisfeitas com a relação que se criou, com o amor que se construiu a partir de um casamento que foi iniciado por um motivo diferente do amor romântico tradicional a que a gente está acostumado, né? Ou seja, nem toda relação vai evoluir para uma situação de abuso, mas o que a gente precisa falar aqui é sobre o risco, né, a que a mulher está exposta. Heloísa, esse negócio, esses sites focam muito nas mulheres do sul global, a exemplo de Ásia, América Latina e também leste europeu. E aí eu te pergunto de que forma as brasileiras são apresentadas nessas plataformas? Então, Guilherme, existem estereótipos específicos que essa indústria dissemina para cada nacionalidade de mulher. E no caso das brasileiras, esse mundo fala muito de um estereótipo que a gente, morando aqui na Europa, até hoje ouve sobre a mulher brasileira. Essa ideia de que a brasileira, ela é particularmente sensual, extrovertida, tá sempre de bom humor, tem alegria de viver, que é muito impulsiva e que, portanto, ela tem uma energia de vida que é diferente da energia dessa mulher alemã. É como se ela fosse uma mulher que não fosse dar o mesmo trabalho, que fosse estar sempre bem disposta. Ao mesmo tempo que, se ela é sensual por um lado e extrovertida e sem frescura, entre aspas, como eu escutei por aí nessa minha pesquisa, ela também estaria disposta a ser a mulher tradicional, recatada e do lar, né? É como se ela fosse o melhor dos dois mundos, assim. O que, claro, é uma imagem que
que absolutamente não condiz com a realidade, fala estereótipos muito antiquados que objetificam a mulher, né? Então eu acho que essa é a principal característica. E a gente não pode esquecer de que, no caso do Brasil, existe o aspecto racial, né? Em que existe uma imagem racializada dessa mulher brasileira, né? Frequentemente ela vai ser uma mulher parda ou negra e que, portanto, vem acompanhada desses estereótipos que se tem sobre essa mulher brasileira, do samba sensual, né? E tudo que vem a partir daí. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado a Heloísa Traiano pelas informações compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final é do Fernando Caulite e a coordenação é da Luísa Frei. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.